Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quarta semana do PET, terceiro ano. Recadinho importante, senhores. Caso os senhores chegaram aqui e não sabem o que é uma associação em série ou em paralelo, convido vocês a ir na descrição aqui do vídeo, aonde você vai encontrar dois links para dois vídeos, um de associação em série e outro em associação de paralelo. Se você não sabe o que é e começar a assistir essa aula, você vai ficar perdido, simplesmente vai copiar a resposta. O intuito aqui não é isso. Você precisa de uma aula teórica. Aqui, nessa aula, nós só vamos resolver o PET. Então, vou deixar aqui no card, aqui em cima, em algum lugar, no espaço e tempo, mas na descrição do vídeo tem. Lembre-se, contribua com esse canal, compartilhando, manda no WhatsApp pro seu colega do terceiro colegial. Manda para ele. Se você fizer isso para 10 colegas, eu vou ficar muito grato. Compartilha, se inscreve. Deixe aqui nos comentários, escreve aqui PET, volume 4, volume 3, quarta semana. Alô, presta atenção. Vamos para o quadro? Aí, senhores, estamos no quadro, certo? Pois bem, chegamos aqui no quadro, estamos aí, exercício da PUC, Minas Gerais. No circuito da figura a seguir, é correto afirmar que os resistores, certo? E aqui, para aquele aluno que foi na aula, que está aqui na descrição, tá? Se você pulou a introdução e não recebeu meu recado, que era para assistir uma aula de introdução, falando como era a associação em série em paralelo, você vai ficar um pouco perdido. Pausa o vídeo, vá nessas duas aulas, assista a parte teórica, copie e depois volta aqui. Pensando que você foi lá e voltou, ou já sabe o que é associação em série em paralelo, vamos começar o exercício. Senhores, aqui não vai ser física, vai ser uma brincadeirinha, tá? Com vocês. Pensa que corrente elétrica com o fio sendo uma mangueira. E a corrente elétrica como sendo a água passando pela mangueira, certo? Pois bem, o que a gente pode pensar? Eu gosto de pensar assim, ó, vem comigo aqui, ó. Pensa que aqui está entrando uma corrente elétrica, tá? Ó, aqui nós temos uma corrente elétrica que eu vou chamar de I, certo? Nesse ponto aqui, ó, pensa como se fosse água. Nesse ponto vai dividir, vai entrar um pouco nesse cano aqui e um pouco nesse cano aqui. Tá, eu estou fazendo uma analogia, tá, senhores? Então aqui, ó, eu teria o meu I1, tá certo? Aqui eu teria meu I2, passando aqui no resistor 3, tá? Aqui no I2, como seria o mesmo cano, também seria uma corrente I1, tá? Quando chegasse nesse ponto aqui, o que ia acontecer? A corrente, né, I1 vai se juntar a I3. Por que eu chamei I3? Devia ter chamado de I2, né? Porque dividiu aqui. Ficando doido. Mas poderia ser I3, sem problema nenhum, só vai ficar mais didático. I2, vamos aqui colocar um 2 bonitinho, isso. I2. Então, o I1 ia juntar com o I2, voltando a ser o quê? I. Chegando nesse ponto aqui, ela ia se dividir de novo. Então, aqui eu teria o meu I3. E aqui eu teria quem? O meu I4, certo? Que juntando nesse ponto, voltaria a ser quem? A minha corrente I, certo? Vamos lá, senhores. Agora aqui é o seguinte, brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Essa é música antiga, Magno. Brincadeira aqui para você, não é física. Se estiver no mesmo fio, está em série. Em fios diferentes, paralelo. Mesmo fio e série, em fios diferentes, paralelo. Lembrando que isso é uma brincadeira, porque para estar em série, você tem que ter algumas condições, né? A corrente que passa pelos resistores tem que ser a mesma, tá? A soma da DDP de cada resistor tem que dar a DDP total. Em paralelo, as DDP são iguais, não é isso? E as somatórias das correntes elétricas dá a corrente total. Então, isso é a parte teórica, que você assistiu na aula, espero, certo? Aqui, senhores, o que eu tenho? Ó, vem a corrente elétrica, o I1 não, o R1 e o R2 estão no mesmo fio, ó. Eles estão no mesmo fio. Então, a primeira questão fala assim, estão em séries? R1 e R2 estão no mesmo fio. Mas o R5, nota que nesse ponto o fio se divide de novo.
Então eles estão em fios o quê? Diferentes. O R1 e R2 estão em séries, mas o R5 não. Então já respondi, né, que é a letra B de bola, tá, senhores? Então aqui, ó, nós teríamos a letra B, que o R1 e R2 estão em série. R4 e R5, ó, nota que eles estão em fios diferentes. Então eles estão em quê? Em paralelo. Eles estão em paralelo. E aqui no texto fala que não estão em paralelo. Por isso ficou errado. R1 e R3 estão em paralelo. Deixa eu te falar uma coisa com você. Esse conjunto de R1 e R2 que está em paralelo com R3. Se eu calcular a equivalente deles, aí sim essa equivalente estaria em paralelo com o R3. O R1, só ele não, tá? Então, bora lá. Exercício 2. Senhores, vou falar isso em todos os exercícios. Se você não assistiu, olha para cima que talvez vai ter um card ou na descrição do vídeo. Se você não assistiu a aula teórica de associação em série e em paralelo, você está cometendo um erro, tá? Porque aí você só estaria copiando resposta, a não ser que você já sabe série e paralelo, ok? Beleza? Então, tranquilo até aqui. Pois bem, deixa eu ver se eu deixei o desenho aqui. Não deixei o desenho. Vamos ter que fazer o desenho. Ok. Então vamos lá, senhores. O que fala aqui para você? A figura 1 representa uma associação de resistores idênticos. Então aqui, ó, senhores, nós temos resistores aqui, tá? Por mais que o desenho aqui seja um circuito misto, na hora que a gente for montar, só vai dar circuito em série, tá? Então já até vou escrever aqui, ó. Resistência equivalente, ó, vou escrever aqui, ó. Resistência equivalente, ou R esquisito, hein? Resistência equivalente em série é a somatória, certo? É a somatória das, o quê? Resistências. Guarda isso no seu coração. Outra coisa que ele falou aqui que é muito bacana, ele falou para mim que as resistências são idênticas. Nota que tem um E aqui, eu parei a leitura aqui, tá, senhores? As resistências são idênticas. Então, aqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, de R1, certo? Aqui seria meu R2, aqui seria meu R3 e aqui seria meu R4. Mas como eles são idênticos, eu posso escrever aqui, né? R1 é igual a quem? O R2, que vai ser igual a quem? O R3, que vai ser igual a quem? O R4, que simplesmente eu vou chamar de R, porque eles têm o mesmo valor. Esse exercício, normalmente o aluno não gosta. Por que ele não gosta? Porque não tem números. Já começa por aí. Certo, senhores? Então, aqui, vou ter que fazer o desenho de resistores, tá? Então, aqui eu vou diminuir a tela para ter espaço para a gente poder fazer o exercício. Tá? Ah, não, ele está aqui, ó, desenhado aqui no cantinho. Ô, Mag, você foi show de bola. Já adiantamos meio caminho aqui, tá? Continuando a ler o texto, e a figura 2, que é essa figura aqui, tá? É uma bateria e fios de ligação. Então, imagine que isso aqui é uma bateria, poderia ser uma pilha, poderia ser uma tomada, bateria de um carro, tá? É uma fonte, ok? Que vai ser ligada nesses pontos aqui, né? Do circuito, ok? E aí ele fala assim, para obter o maior valor de corrente elétrica. Aí, senhores, o que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar do nosso amiguinho U, porque o U é o quê? O Ri. Beleza. Então, aqui, ó, vamos escrever aqui, né? O U, vou escrever em azul, hein? O U, lembra que o U é feliz, porque o U Ri, tá, senhores? DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Portanto, se eu quero uma corrente, eu vou ter que pegar essa resistência que está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo, tá? Alguns livros trazem, escreve isso aqui de 3 formas. Escreve U em função de I, escreve I em função de R, talvez, ou, né? E R em função de I. Possa ser, tá? Eu falei I em função de R, não. I em função de U, né? Bom, o que eu preciso entender aqui? Pensa em números, tá? 1 dividido por 1. Vem cá comigo, ó. 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 10 dá 0,1. 1 dividido por 100 dá 0,01.
Note que quanto maior o denominador, menor o resultado. É isso daqui que está acontecendo, tá, senhores? Veja bem, é isso que vai acontecer, certo? Então, se eu mudar a resistência, eu vou mudar a corrente. Quanto maior a resistência, menor será a corrente. Então, isso significa que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, se eu quero a maior corrente, eu tenho que ter o quê? A menor resistência. Tá, senhores? Porque são inversamente proporcionais. O que vai acontecer aqui? Vamos entender. Ele fala que a gente vai ligar, né? Os fios devem ser ligados nos pontos. Ele quer que você ligue o A e o B. Então, eu vou pegar esse fio, ligar no A, e vou pegar esse fio e vou ligar aonde? No B, certo? Vou pegar o A e vou ligar aonde? No B. O que vai acontecer aqui, senhores? Veja bem aqui, vê se você concorda comigo, tá? Só tirar esse desenho daqui. Note bem, o que vai acontecer? Eu vou ligar no A, uma extremidade do fio da bateria, e ligar no B. Então, se eu ligar aqui, ó, vou ter o resistor 1 e vou ter o resistor 2, que vai ser o A ligado com o B, tá? Eu vou ter esse circuito, que eu vou redesenhar ele aqui para você, ó. Seria esse aqui, ó. Eu teria, então, uma resistência embaixo, que seria a resistência 2. Eu teria uma resistência aqui do lado, que seria a resistência 1, certo? Eu teria a bateria, certo? Eu teria a bateria aqui. E eu teria esse fio aqui, tá, senhores? Ligando aqui, tá? Vê se você enxerga, concorda comigo. É ligado no A, vai ter o R1, que seria esse. E aí teria o R2, que seria esse aqui. O resto do circuito é como se tivesse aberto, com o interruptor, né, desligado, tá? Então, eu teria quantas resistências aqui? Eu teria duas resistências que estariam em série. E duas resistências em série, como que nós poderíamos resolver isso? Eu poderia falar que resistência equivalente em série é a somatória das resistências. Então, ia ficar R1 mais R2. Mas R1 mais R2, como eles são iguais, eu falei que eu vou só chamar de R. Então, a resistência equivalente aqui em série seria de quanto? 2R. Ok? Então, essa seria a resistência equivalente da letra A. Se ela for a menor resistência, 2R, então eu terei a maior corrente elétrica. O que eu tenho que fazer agora? Letra B de bola. Então, nós vamos ter que pegar a letra B. Se eu pegar a letra B, vê se você concorda comigo. Vou ligar, ele pede para ligar no A e no D. Vou ligar no A, aí vai ter o R1. E depois eu vou ter que ligar onde? No D, ó. Esse aqui vai ficar, não vai vir corrente para cá, tá? Vai vir no R1 e no R3. E aí eu vou ligar no D, ó. Vai vir aqui, passa a corrente aqui e liga aqui. Ok? No caso, eu teria quantas resistências também? Teria duas resistências. Então, se eu tenho duas, eu já calculei, né, a resistência equivalente de duas em série. Então, aqui, essa seria a letra A, tá, senhores? E também a resposta da letra B. Como ele quer a maior, essas duas teriam iguais. Então, já sei que a A e a B já estão fora das respostas. Ou vai ser a C ou a D. Nós vamos ter que fazer a C agora, tá? A C, o que vai ser a C? Ele quer que você liga de B e C. Se eu pegar aqui e ligar no B, vai começar passando por R2, vai passar por R3 e vai sair no C, né? E vai passar por R4. Eu teria quantas resistências? 3 no mesmo fio. Então, eu teria isso aqui em série. Então, aqui, ó, simplesmente, ó, eu posso copiar esse desenho no todo, tá? Vamos dar um copy nele aqui, certo? Isso aqui da parte de cima nós vamos apagar, porque não tem. Ok? Essa parte aqui, ó. Porque aqui teria mais uma resistência, que seria essa de cá. Tá? Então, aqui, ó, teria uma resistência em cima. Vê se você concorda comigo de novo, ó. Vou pegar B e C. Ligo no B, passo pelo R2, pelo R3, pelo R4 e volto aqui, né? Então, eu teria 3 resistências. Teria que calcular a resistência equivalente. Então, resistência equivalente em série, está escrito aqui, é a somatória das resistências. Como as 3 são iguais, ficaria R mais R mais R. Tá? Você poderia falar R2 mais R3 mais R4.
Todas elas valem R, que daria um resultado da resistência equivalente de quanto? De 3R. Nota que 3R é maior que 2. Então, eu aumentei a resistência. Se eu aumentei a resistência, como é o inverso, a corrente é o inverso, a corrente vai diminuir. E ele quer a maior corrente. Lembra, ó, ele quer a maior corrente. Então, não é essa a resposta. Sobrou para quem, então? Sobrou para a letra D de dado. Mas vamos fazer ela para confirmar, né? Essa aqui seria a letra C, certo, senhores? Na letra D de dado, o que nós teríamos aqui, tá? Então, veja aqui comigo. Ele quer que você liga C e D. Então, eu vou pegar essa ponta, ligar no C, vai passar pelo R4. E vai passar pelo D e já vai ligar na bateria. Então, eu teria quantas resistências? Somente uma, certo? Se eu tiver somente uma resistência, vejamos aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vamos copiar aqui. Essa resistência estaria em cima, certo? Eu teria a bateria. Aqui eu teria esse pedaço de fio, né? Estaria aqui e teria mais um pedaço de fio aqui ligando cada uma delas, tá? Então eu só teria um R. Então aqui a própria resistência equivalente, tá, senhores? A própria resistência equivalente, tá? Seria R. Aí o que acontece? Na letra D de dado, eu tenho uma resistência, na C 3 resistências, na A e D 2 resistências. Para ter a maior corrente, eu tenho que ter a menor resistência equivalente. Então, eu teria a letra D de dado como sendo a resposta. Tá ok, senhores? Belezinha? Exercício 2 feito, tranquilinho. Bora para o exercício 3. No exercício 3, senhores, eu já fiz aqui o desenho, tá? Já fiz desenho aqui. Vou só apagar que eu deixei isso aqui borrado, não sei porquê. Mas a gente apaga aqui, que aqui é R e aqui é R. Às vezes, o desenho da forma que está aqui está difícil para o aluno enxergar. Então, eu já redesenhei ele de maneira didática, certo? Vê se você concorda com o desenho. Vamos entender o que eu fiz, tá? Só deixei o desenho aqui pronto para a gente não perder tempo, tá? Para o vídeo ser um pouquinho mais acelerado. Veja bem, o que vai acontecer? Aqui não tem resistência, então em qualquer ponto que eu pegar aqui continua sendo A. Então, até nesse pontinho aqui. Aqui não tem resistência, qualquer ponto que eu pegar aqui será B, certo? Só que chega aqui, ó, o fio divide. Então, a partir daqui que o fio dividiu, não é mais A, tá? Aqui eu já chamei de B, tá? Que está no exercício. Eu chamei esse ponto de C, tá ok? Aí, esse ponto eu chamei de D. Nota que aqui tem uma divisão de fio, ó. Tem um fio, aí abre uma perna, 2, 3 pernas. Aqui não é divisão, tá? Aqui só fez uma curva. Não dividiu. Então, eu chamei esse ponto de D e chamei esse ponto de E. Eu vou redesenhar para você poder enxergar o que está em série e o que está em paralelo, tá? Então, nota bem comigo. O A vai ligar com quem? Com B, ó. O A liga diretamente com quem? Com B, tá aqui, ó. Certo? A ligando com B. 2. 2 aqui. Aí, o A liga com C. Tá aqui, ó, o desenho, ó. O A ligou com C. E tem uma resistência no meio do caminho que é R. Tá aqui. Mas, ao mesmo tempo, o A liga com quem? Com o E. Então, o A vai ligar com quem? Com o E, ó. Que tá aqui, ó. Com 2. Mas o B liga com E também, ó. O B ligando com E com 1 aqui, ó. Então, ó, voltando. O A liga com C. Tá aqui, ó. O A ligou com C. O A ligou com quem? Com B. O A ligou com B. O B ligou com E. Então, o B agora tá ligando com E. O C liga com E, então aqui, ó, o C, ó, vai vir, ó, ligar com E. O A vai ligar com E, então tá aqui, ó, certo? Agora vou continuar o desenho. O C liga com D, ó, o C liga com D e tem uma resistência, O C liga com E a gente já fez, né? E o D vai ligar com E por 2 caminhos diferentes, ó. Então ele vai ligar aqui com um caminho, ele vai ligar com 2 R's, que tá aqui. E ele vai ligar com o E com outro caminho que vai ter 2 resistências R aqui. Aí que está a primeira brincadeira. Identificar quem está em série e quem está em paralelo. Então aqui, senhores, ó, vamos diminuir a tela,
tá? Vamos diminuir a tela para a gente poder ter espaço para poder fazer o exercício. Então, veja bem, vou copiar isso tudo aqui para cá, ó, que esse é o exercício, é o desenho original, tá? Vamos dar um copy aqui. Chegar aqui pro canto. Isso daqui, senhores, eu posso apagar. Se fosse fazer isso no quadro, aí daria muito trabalho, né? Ok, estamos aqui. O que vai acontecer aqui, senhores? Vou marcar aqui, ó, vou marcar de azul, tá? Essa resistência e essa daqui, ó, essas duas aqui, elas estão em série. Essas duas estão em série, tá ok? Elas estão em série. E em série, o que você faz? Soma as resistências. Então, aqui, ó, eu posso escrever aqui em azul que a resistência equivalente em série é a somatória das resistências, tá? Que no caso aqui, eu posso falar que a resistência aqui, equivalente, seria de quanto? A resistência equivalente aqui seria R mais R, que daria uma resistência equivalente de quanto? 2R. Então, no lugar desse desenho aqui em azul, eu vou apagar, tá, senhores? Ó, estou apagando aqui, ó, essa parte do fio, porque ela vai equivaler para mim a uma resistência, tá, senhores? Ela vai equivaler para mim a uma resistência de quanto? De 2R. De 2R. Então, aqui ela vai valer 2Rs para mim. Agora, senhores, nós temos que enxergar se está em série ou em paralelo, tá? Todo o resto do circuito está muito complicado, mas esses dois aqui, ó, que eu vou colocar em verde, ó, esse e esse, que estará em verde, tá, senhores? Eles estão em paralelo, tá? Pessoal, vou desmarcar aqui, que eu vou copiar esse desenho para colocar ele para cá, tá? Esses dois aqui, eles estão em paralelo, tá? Vou trazer eles para cá agora, tá? Ok. Então, como que vai ficar isso aqui para a gente? Se eles estão em paralelo, nós vamos trabalhar com eles, tá? Só marcar aqui em verde, né? Porque eu esqueci de marcar. Marca aqui em verde, ó, que esses dois aqui que a gente vai transformar, né? Ok? Eles estão em paralelo. Em paralelo, tem 3 formas de você calcular. Equação geral, certo? Produto pela soma, ok? E se os resistores forem iguais? Então, eu vou fazer dos 3 o primeiro, depois eu não vou fazer mais os 3. Mas é só porque a gente está estudando. Equação geral, tá? Equação geral. Qual é a equação geral? O inverso da resistência equivalente é igual a somatória do inverso das resistências. Como que ficaria assim? 1 sobre resistência equivalente, tá, senhores? Seria 1 sobre 2R mais 1 sobre 2R. O denominador é igual, então tá lindo, não precisa tirar mínimo múltiplo comum, ok? É só somar. 1 mais 1 dá quanto? 2 dividido por quanto? 2R, certo? 2 com 2, o que você pode fazer? Cortar, tá? Então, aqui ficaria 1, né? Ficaria aqui, se eu cortei, aqui ficaria 1. O que eu vou ter que fazer? Inverter de um lado para achar a resistência equivalente e do outro lado vou inverter. Alguns alunos iam multiplicar cruzado, ia ter que fazer 2 passagens, mas é só você inverter. Então, aqui eu poderia falar que resistência equivalente seria R. Tá? Tranquilo até aqui? Bacaninha? Show de bola. Isso seria um jeito de fazer. Outros alunos preferem fazer a regra de produto pela soma. Se você assistiu às aulas aqui no playlist de associação de resistores, você vai entender que o produto pela soma, o professor tirou o mínimo, mas só vale para 2 resistências. Pense nisso. Se eu tiver 3 em paralelo, não dá para fazer produto pela soma. Você vai ter que calcular de 2, transformar, e depois pegar essas 2 transformadas e calcular com a terceira. Não dá para fazer as 3 de uma vez. Na equação geral, dá para fazer as 3 de uma vez, tá? Então, resistência equivalente, usando a regra em paralelo, né?
que a gente está resolvendo tudo em paralelo, você pode usar produto pela soma? Poderia. Então, você poderia fazer o seguinte, 2R vezes 2R, que é produto, dividido pela, né, que é a palavra pela, soma 2R mais 2R. Novamente, esse é um exercício que o aluno não gosta, porque não tem número. Eu adoro, porque eu não tenho que fazer conta, né? 2 vezes 2, 4. R vezes R daria R ao quadrado, mas eu vou deixar assim, ó, para você poder enxergar a simplificação. R ao quadrado é R vezes R, tá? 2R mais 2R, aí daria 4R, certo? Aí o que eu posso fazer? R com R, eu posso o quê? Cortar. 4 com 4, eu posso o quê? Cortar. Então, minha resistência equivalente seria simplesmente R, igual o anterior. Deu o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, certo? E a terceira fórmula, quando, agora essa aqui, ó, somente quando as resistências, né, eu vou escrever assim, quando Rx for igual ao Rn, ó, foi igual ao Rn, o valor, tá? O Ry, tá? E Rx for paralelo a Rn, a Ry, né? O que você pode falar? Que a resistência equivalente seria o valor de uma delas, tá? Porque elas são iguais, né? Rx dividido por quanto? Por 2. Se eu tiver duas resistências em paralelo iguais, eu pego o valor de uma delas e divido por 2. Se eu tiver 3 iguais, pego o valor de uma delas e divido por quanto? Por 3. Se eu tiver 5 iguais, pego uma delas e divido por quanto? Por 5. Tá? No caso aqui, seria, senhores, quanto que vale essa resistência? 2R dividido por quem? Dividido por 2, porque são duas iguais. Que daria quanto? R. Aí é a gosto do freguês. Magno, qual delas eu tenho que saber? Equação geral, produto pela soma, ou quando eu tenho elas iguais? Iguais é um caso especial, nem sempre vão ser iguais. Produto pela soma só funciona de duas em duas. Equação geral, aí você pode fazer com 3, 4, 5 paralelas. Eu aconselho, saiba os 3 jeitos, que aí quando você for fazer, você escolhe qual é o melhor caminho, certo? Então, senhores, essas resistências que nós pegamos aqui, ó, essa daqui que nós estamos transformando, tá? Ó, é essa daqui que a gente pegou e transformou. A gente transformou ela numa resistência equivalente o quê? R. Então, aqui, senhores, ó, essa parte aqui, nós teríamos aqui em verde, né? Seria a nossa resistência. R. Agora eu tenho que olhar para o desenho de novo, saber se está em série ou se está em paralelo. Se você olhar aqui, senhores, ó, se você olhar aqui, essas duas aqui, ó, entre C e D estão no mesmo fio. Magno, eu olhei na internet, a resposta, os caras não fazem desenho por desenho. Por que você está repetindo o desenho? Porque, sabe por que eu estou repetindo o desenho? Porque se ele pedir a corrente elétrica, você vai ter que fazer a volta. E a volta você vai ter que acompanhar o desenho. Então, por isso que é importante você fazer o desenho, tá? Então, aqui, ó, eu vou copiar esse desenho novamente. Vou jogar esse desenho aqui para o canto. Vou mover minha tela. Então, aqui, senhores, ó, vou trabalhar em azul, tá? Ó, pegar a canetinha. É esse azul, né? Mas rabisco em verde. Esse com esse, tá? Então, esse com esse, eles estão em quê? Em série. Se eles estão em série, o que nós podemos fazer? Resistência equivalente em série. O que é? É a somatória das resistências. Mas por que você copia toda hora a fórmula? Para memorizar, tá? Resistência em série seria R mais R, que daria quanto? Resistência equivalente, tá? De quanto? 2R. Vem aqui, ó. Então, aqui, ó. Isso aqui eu vou apagar, certo? Eu vou apagar. Porque eu transformei eles, né? Cortei a pontinha do 2 aqui, né, senhores? E do R aqui. Isso. Vamos pegar aqui uma canetinha vermelha. Ah, azul, desculpa, né? Que a gente calculou aqui. Então, aqui, nós teríamos aqui uma resistência equivalente, que ia equivaler a quanto? 2R, certo? E agora, veja bem, vou copiar esse desenho novamente, tá? Copiei o desenho novamente, que a gente vai transformar ele de novo, tá?
Agora, pegando aqui minha canetinha em verde, você vai notar que essa daqui e essa daqui estão em paralelo. Elas são iguais? São iguais. Agora eu vou acelerar. Se são iguais, é pegar o valor de uma delas e dividir por quanto? Por 2. Então nem vou fazer conta. A gente já fez essa conta de 3 modos, tá? Então aqui, ó, esse aqui eu ia apagar, certo? Esse daqui também eu iria apagar, que eles iam sumir. E vamos colocar aqui, né, uma resistência de quanto? De R, né? Então aqui nós teríamos uma resistência em verde aqui, ó, de R, ok? Por que R? De novo, porque essas duas resistências estão em paralelo e elas são o quê? Iguais, né? Se elas são iguais, eu pego o valor delas e divido. São duas iguais, divido por 2. Se fosse 3, dividiria por 3. Essas duas aqui estão o quê? Em série. Como que eu faço quando as duas estão em série? O que eu faço? Eu somo, tá? Então vamos copiar aqui de novo o desenho. Trazer para cá. Opa, tem um pedaço de desenho aqui. Vamos apagar esse aqui. Aí, o que eu vou fazer? Somar, né? Se estão em série, aqui eu poderia falar que resistência equivalente em série seria R mais R, que seria resistência equivalente, certo? Resistência equivalente, que daria quanto? 2R. Vem aqui, apago esse desenho aqui, ó, porque é ela que eu estou transformando, tá? E aí ficaria uma resistência aqui. Ficou mais grossinho aqui, né, mano? Aí, certo? E ela ia equivaler a quanto? 2R. Só que esse 2R, nota bem, esse 2R com esse 2R estão em quê? Em paralelo. Se eles estão em paralelo, senhores, se eles estão em paralelos, o que eu faço? Faço a divisão, certo? Então aqui vai dar quanto? Vai dar R, certo? Então aqui, transformando elas de novo, será que cabe aqui? Temos espaço? Deixa eu ver aqui. Não coube. Então vamos ter que jogar para baixo. Paralelo, iguais, o que você vai fazer? Você vai pegar um valor de uma delas, certo? Qualquer uma delas, porque são iguais, nem isso. E você vai o quê? Dividir, né? Você vai dividir. 2R com 2R vai dar quanto? R. Então vamos colocar aqui em verde, aqui, né? Esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 2R dividido por 2 vai dar R. Por que dividir por 2? Porque são duas resistências iguais, tá, senhores? E aqui eu não posso esquecer que essa aqui vale 2R, né? Eu venho apagando lá de trás, né? 2R. R com mais R, que vai dar o quê? Em paralelo, certo? Vai dar em paralelo. Se ela dá em paralelo, tá, senhores? O que a gente pode fazer? Desculpa, em série, o que a gente faz? A gente soma. Então, nós vamos somar essas duas aqui, R mais R. R mais R vai dar quanto? 2R. Então, vem aqui, ó. Já nem estou fazendo mais pondo na formulazinha, que você já entendeu, né? Essas duas estão no mesmo fio, estão em série. Então, aqui, senhores, ela vai dar quanto? 2R. Então, aqui, ó, vai dar 2R. Puxa de cá, põe aqui 2R. 2R com 2R, esses dois aqui estão em paralelos, estão em fios diferentes. O que a gente pode fazer aqui? São iguais? São. Não precisa fazer equação geral nem produto pela soma. Se quiser fazer, pode. Você já viu como a gente calcula. Ou pega o valor de uma delas e divide por 2. Se eu pegar um valor de uma delas e dividir por 2, vai dar o seguinte, senhores. Vai dar quanto? Vai dar R. 2R dividido por 2, porque são duas resistências, vai dar R. Então, a resistência equivalente, tá? Vamos escrever aqui, ó. Resistência equivalente, tá? De A e B seria de quanto? R. Aí, se eu tivesse que calcular a corrente, eu ia calcular a corrente total no último desenho, voltaria nesse desenho, ia descobrir quanto que passaria de corrente aqui, tá? Nesse fio, entre A e B, ia voltar a descobrir a corrente que passa aqui em cada uma delas e ia voltar em cada desenho. Agora, só para você ter noção, tá, senhores? O aluno que é bem treinado, ele não ia ficar fazendo isso aqui, essas contas todas, tá? Ele ia fazer o quê?
ele já ia fazer de cabeça, tá? Produto pela soma, são iguais, ele já ia fazer isso aí direto. Você viu que deu um trabalhinho para fazer aqui para você compreender. Mereço já seu joinha, tá? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal. Se não assistiu até agora talvez você sentiu o drama. Por que você tem que assistir aquela aula teórica de associação em série paralela? No playlist de associação em paralela tem mais exercícios. Eu preciso de mais exercícios para compreender essa matéria. Escreve aqui nos comentários. Eu preciso de mais exercícios. Que a gente faz mais exercício. Ou talvez até uma aula ao vivo. Depende aqui do meu lente, o Windows, se tem capacidade de fazer uma aula ao vivo. Mas tudo bem. Fica com Deus. Fui. Acabou.